Bom, muito boa tarde a todos. Damos início aqui ao nosso painel de hoje. O papel da Polícia Civil, visões descritiva e propositiva. Eu saúdo a todos em nome do IRI e do IDP, que estão organizando aqui esse belíssimo seminário Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia. E passo imediatamente a apresentar nossos palestrantes, professor Marco Antônio Marques da Silva, é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor titular da PUC de São Paulo e da Universidade de Lisboa, é mestre e doutor em Direito Processual Penal pela PUC São Paulo, pós-doutorado em Direito Penal Econômico e Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. E foi meu professor no mestrado e doutorado, alguém que eu tenho profunda admiração e gratidão por isso. Dr. Fábio Pinheiro Lopes. Dr. Fábio é delegado e diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC de São Paulo. Foi diretor do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP de São Paulo, e divisionário da Divisão Antissequestro. O Dr. Fábio é um dos quadros destacados aí da nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo. E temos o Dr. Sandro Torres Avelar. Dr. Sandro é delegado de Polícia Federal e hoje secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, formado em Direito pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior pela UNB, também concluiu o curso superior de Polícia, Gestão de Políticas de Segurança Pública pela Universidade Estadual do Tocantins. E eu, sem maiores delongas, tenho uma missão impossível aqui de acabar até 3, isso não vai ser penhoradamente pela presença, que tentem aí de 15 a 20 minutos de fala para a gente não encavalar nos próximos. Passo imediatamente a palavra ao meu professor Marco Antônio. Bom, cumprimento a todos, doutor Fernando Ideu, que preside a mesa, doutor Fábio, delegado exemplar em São Paulo, que nós conhecemos, a magistratura conhece e agradece, doutor e secretário Avelar, não é? E todas as senhoras e senhores presentes. Eu talvez seja o causador desse atraso, eu peço desculpas, nós estávamos no almoço, não tinha van para chegar, outras questões, e eu sempre costumo dizer, não é, doutor Avelar? Como o vosso pai também dizia, eu sou que nem a justiça, eu tardo, mas não falto, tá? Mas vamos lá. E eu vou tentar, então, ser mais rápido, se me permitirem, eu vou falar daqui, por quê? Porque, já que a gente está com o tempo premido e... já que a gente vai falar sobre visão descritiva e propositiva, eu costumo, como diria o grande Nelson Rodrigues, acho que vou ficar para cá, vou pedir desculpa, porque eu gosto para todo mundo. Mania de aula, então eu vou ficar em pé, pronto. Não, volta para o anterior, Não, é o primeiro mesmo, desculpe. Como não sou eu que estou... como dizia o grande Nelson Rodrigues, o óbvio está reservado para loucos e para gênios, porque ninguém mais fala o óbvio nesse mundo. Então, algumas coisas que eu vou falar, em especial para os colegas da polícia, da magistratura, estadual e federal, Ministério Público e outras procuradorias também, às vezes a gente falando descritivo, eu gosto de puxar um pouquinho da própria origem para lembrar que esse modelo de polícia judiciária como nós conhecemos hoje, que surgiu na França, né, com a chamada lei, vou ser resumido, lei dos suspeitos, não é? E aí, em 1795, nascia na França a polícia judiciária como nós conhecemos hoje. Aqui no caso do Brasil, não é? Em 3 de dezembro de 1841, a lei 2.261, que reformou o Código de Processo Criminal do Império, criou o cargo de delegado de polícia. Então não é uma coisa nova, é uma coisa histórica e importante que faz parte do Brasil. Em um discurso, o senador Alves Branco, em 1835, criticava a combinação de funções judiciárias e policiais nas grandes cidades, que até então era feito isso, não é? Defendendo a separação dessas funções para garantir a eficiência e justiça. Então, a gente tem mania de falar só, né, do Montesquieu, a separação. Não, nós já tínhamos essa visão também, desde o direito luso brasileiro, eu diria aí, tá? Além de propor à polícia que a polícia tivesse mais autonomia e responsabilidade, segundo Almeida Júnior. Posteriormente, o Decreto-Lei 3689, de outubro de 41, ainda já no Estado Novo de Getúlio Vargas, editou o nosso
atual Código de Processo Penal, veja, só para a gente lembrar, é óbvio, mas não custa lembrar que o nosso atual Código, com todas as mudanças que nós tivemos, ainda não está efetivamente, pelo menos no meu sentido, adequado ao Estado Democrático de Direito brasileiro. E aí, no seu título, regulou o papel do inquérito policial para a apuração dos delitos, bem como a modo de verificar a materialidade do crime e autoria, bem como ressaltando a importância do papel da Polícia Civil. Vou falar um pouquinho mais à frente disso rápido. A partir da promulgação da Constituição de 88, disciplinou-se os órgãos competentes de segurança pública, dispondo que as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e as apurações de infrações penais, exceto as militares. Eu estou falando óbvio, mas vocês já vão entender por que eu estou falando tanto óbvio. Funções de polícia judiciária. Por favor. Do ponto de vista descritivo, além do Código de Processo Penal, é interessante, as autoridades policiais sabem. O ano passado, fica. Eu mexi a mão e já mudou, desculpe. Foi criada a Lei 12.830, de 20 de junho de 2013, que regulou a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, reconhecendo serem as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica essencial e exclusiva do Estado, bem como assim a remoção do delegado de polícia da CA somente por ato fundamentado. Vamos lá. Depois disso, agora sim, em a Lei 14.735, 23 de novembro de 2023, criou finalmente a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Uma coisa que deveria ter sido amplamente divulgado para a sociedade e até para mostrar a importância da Polícia Civil, da Polícia como todo civil, estadual e federal, dispondo essa lei orgânica de funcionamento e segmento obrigatório por todos os estados da federação. Artigo 24.16 da Constituição Federal. Dentre outros pontos que merece destaque, a norma previu as polícias civis dirigidas por delegado de polícia em atividade e de classe mais elevada, nomeados pelos governadores do Estado e do Distrito Federal, são instituições permanentes com funções exclusivas e típicas de Estado, essenciais à justiça criminal, imprescindíveis à segurança pública, à garantia dos direitos fundamentais no âmbito da investigação criminal. Vamos lá. Quais são os princípios institucionais básicos observados segundo a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, né? Assegura a proteção da dignidade humana, direitos fundamentais no âmbito da investigação criminal, descrição e a preservação do sigilo. Eu vou passar rapidamente, doutor Avelar, sobre o sigilo e a efetividade da investigação e a salvaguarda da intimidade das pessoas, hierarquia, disciplina, interação comunitária, resolução pacífica dos conflitos. No Estado de São Paulo existe um NECRIM, não é isso? NECRIM, que é um NUCRIM. O NECRIM mesmo, isso. São núcleos que a polícia faz de uma espécie de composição, de adequação muito importante e interessante para a sociedade. Próximo. Aí vai falando aí os artigos, eu vou pedir licença para a gente passar para o próximo, não é? As diretrizes que devem ser observadas, que é importante, aí a gente já começa a pensar até num propositivo. Planejamento e distribuição do efetivo policial proporcionalmente ao número de habitantes, extensão territorial, índice de criminalidade, observância do caráter técnico, científico e jurídico na análise da investigação criminal, promoção. Por que eu também estou focando toda hora esses elementos? Vejam, não é simplesmente, até foi falado pelo meu colega e amigo hoje, Arnaldo Rossepian, que realmente não basta passar um concurso e achar que vai saber investigar. Não é assim. Em especial os delegados têm uma visão e têm uma experiência, as autoridades policiais em geral. E aí eu já estou adiantando meu posicionamento, eu tenho artigos e até acordos como desembargador, que eu sempre entendi que o Ministério Público não pode investigar, porque a Constituição não autoriza, ponto, desculpe. Se tivesse autorizado, nós tivemos 6 emendas constitucionais discutindo isso e não foi aprovado. Ou então, relator, que foi o Nelson Jobim, depois ministro da Justiça e depois ministro Supremo, sempre afirmou isso. Não é um discreto a ninguém. Até porque, eu já estou adiantando, é aquela história, quem pode ou mais, pode ou menos. Mentira. Todo mundo pode investigar. O COAF,
a Polícia Civil, o síndico do prédio, a universidade, qualquer órgão. Por que o MP não pode investigar? Porque ele é o destinatário de tudo isso. Segundo o professor Miguel Reale Júnior, grande professor titular da Faculdade de Direito da USP, foi ministro da Justiça também, ele sempre dizia, porque é uma deformação, porque a autoridade policial investiga o fato. O Ministério Público, como regra, atenção, não é crítica, é uma mera constatação, quando ele investiga, entre aspas, porque a Constituição não lhe deu esse poder, ele investiga já imputando, apontando o sujeito, já tendo um culpado, entre aspas. Isso, segundo o professor Miguel Reale Júnior escrito, é uma deformação do processo investigatório. Até porque, no Estado Democrático de Direito, que o Brasil adotou, quem investiga não acusa, quem acusa não defende, quem defende não julga, e quem julga fica inerte. Por isso que na Constituição de 88, o Ministério Público ganhou as prerrogativas da magistratura e tem que se manter assim, imparcial. Aliás, o ministro, infelizmente falecido, Luiz Vicente Senicchiaro, do STJ, professor da USP, titular pela USP também, que eu tive a honra de me examinar no meu mestrado em 1987, longínquo tempo, doutora Velar, sempre dizia isso. Não pode ficar o talante do Ministério Público, o que ele vai investigar, o que ele quer. Quem faz a seleção do delito é o legislador, não é o órgão. E, ok, se ele quisesse investigar, então deveria investigar tudo como faz a polícia, não seletivamente. Então, vejam, não é nenhuma crítica, uma mera constatação científica em favor da constitucionalidade. A Constituição do 129.1 diz que compete ao Ministério Público, aliás, usa uma expressão que não é correta juridicamente, compete, porque competência é a medida de dizer o direito segundo José Frederico Marx, então a atribuição do Ministério Público é privativa, mas não é exclusiva. Então começa por aí. E lá está descrito que o MP pode instaurar inquérito civil e requisitar inquérito policial. Então é importante que pode parecer uma mera questiúncula, mas não o é. Fernando, me avisa o tempo. Tá? Se já que eu já passei, vamos lá. Próxima, por favor. Próxima, eu vou ter que tentar ser o mais um pouquinho ainda. Tudo bem, vamos lá, que aqui é a estrutura organizacional da polícia que a lei deu. Próximo. Quadro policial, vamos... o delegado de polícia, o oficial investigador, etc. Vamos lá também. Próximo. As prerrogativas, os oficiais investigadores de polícia, os peritos oficiais. Vamos lá. Deveres, podemos passar, por favor. Algumas proposições tendentes a assegurar o aperfeiçoamento da Polícia Civil. É uma tarefa contínua, o aprimoramento, e exige esforços coordenados do Estado e sociedade. Não por outra razão, é que preciso recordar que nos termos dos 144 caput da Constituição, vejam, aspas, a segurança pública é dever do Estado e direito é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos, e aí faz a proposição dos órgãos. Podemos continuar. E lá, com o devido respeito, tem as polícias, não o Ministério Público. Vejam, aí a outra discussão é a busca da verdade. A polícia, quando vem, ela busca a verdade, como eu disse. Não tem já um alvo, um target que já quer dizer aquele. Não, não. Tem essa imparcialidade, até porque é por isso que o Código de Processo Penal, e ninguém mudou, traz somente duas autoridades, a autoridade policial e a autoridade judicial. Não é nenhum menoscabo. O Ministério Público é importante e imprescindível também, como é a advocacia na Constituição Federal, mas é parte. Não é possível que... Aí, vou adiantar já, a gente tem algumas deformidades, que é a seguinte: o Ministério Público investiga segundo uma resolução do CNMP e dos órgãos do Ministério Público. Aí vem uma outra deformidade. A advocacia fez uma resolução de investigação defensiva. Mas eu sempre aprendi e ensino para os meus alunos que o artigo 5º, inciso 2, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. Ali não tem uma vírgula. Salvo resolução, portaria do síndico, aviso do pipoqueiro. Qual é a diferença? Me desculpem, não tem. Ou eu vivo num Estado democrático de direito, onde eu garanto isso para a cidadania, ou eu não tenho nada. Depois acontecem diversos
vamos dizer, excessos, mas daí não deu certo, né? Não preciso dizer nomes, né? Nós tivemos aqui em Brasília procuradores da República que faziam investigação, mandavam para o jornal publicava, e com base nisso eles começaram a investigação. Foram afastados, um deles aposentado. Não é, doutor Velar? Nós sabemos, saiu na mídia, no país inteiro. Como é que é isso? Próximo. Eu já estou acabando, tá? Eu estou tão desesperado com o tempo quanto os senhores. Busca da verdade, vamos indo, por favor. Eu já quero nos propor aqui que prorroga o tempo do jogo. Não, pelo amor de Deus, estou falando. Vejam. Tem nosso apoio. A investigação policial busca o quê? Uma verdade fenomênica, encontrada através dos meios de prova. Mas, desculpe, quem está capacitado para investigação, para meio de prova, para análise? É a polícia. Me desculpe. Métodos e instrumentos utilizados para apresentação, colheita e formalização de informações fornecidas pelas fontes de prova que depois vão para o processo judicial. Próximo, por favor. Admitir sua verdade, podemos ir além. Aqui quando a gente está preparado, a gente voa, né? E eu, como bom sonhador, fiz, até o rapaz que está operando lá para viu, fiz 55 slides. Eu não vou passar todos, até porque a Constituição proíbe pena cruel e degradante. Eu não vou fazer isso a ninguém, ok? Mas eu vou lembrar de Canelucci, que dizia que a verdade está no todo, não na parte. E o todo é demais para nós. É por essa razão que seja na investigação policial, na judicial, entre aspas, quando vai ser refeito, vai ser reanalisado o que foi feito, e não existe critério absolutamente seguro da verdade, de modo que a verdade buscada será sempre aproximativa ou por verossimilhança. Vamos lá? Podemos concluir? Revalorização do inquérito policial como meio imparcial de investigação. Eu começo aqui. Matéria que, infelizmente, parece ter sido relegada ao segundo plano, o inquérito policial desempenha papel fundamental na manutenção da liberdade individual. Mais do que um simples instrumento a serviço da acusação, porque parece, não, o inquérito serve só para o MP. Não é verdade, desculpe. A grande parte das provas irrepetíveis são feitas na polícia. Tanto é verdade que, ainda que a gente faça uma interpretação, mas é correto, depois da reforma do Código de Processo Penal, o artigo 155 do Código de Processo Penal vem dizer que o julgamento não pode ser feito com base exclusivamente na prova policial. Isso quer dizer que, se não for só na prova policial, pode ser usado. É exatamente isso. É uma valorização do inquérito da autoridade policial de tudo que é feito, né, no instrumento da investigação, já que essa investigação preliminar, a cargo da Polícia Civil, preliminar porque é o início de tudo, desempenha papel indispensável na sociedade ao evitar a imputação de responsabilidade penal baseada em acusações inverídicas, ilegítimas ou infundadas. Próximo. A exposição de motivos, vamos lá que eu falo, Francisco Campos já dizia isso. É importante na garantia da presunção de inocência também, pode parecer que não. O inquérito policial não tem merecido, sob o ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, maior cuidado e atenção. Basta ver que o inquérito policial segue sendo visto, na imensa maioria das vezes, como simples instrumento para formar opinião delito do Ministério Público, como se sua atuação fosse limitada a isso. Não é, extrapola. Vamos lá, e eu vou terminar, não tem mais jeito, vamos lá. Aqui. E não é por isso que, apesar de importante mecanismo de apuração da verdade e resguardo das imputações injustas, os benefícios conferidos à investigação conduzida pelos delegados de polícia têm sido colocados em xeque com a possibilidade de condução da investigação criminal diretamente pelo Ministério Público, conforme reconhecido pelo plenário do STF e, mais recentemente, reafirmado na análise das ADIs. Próximo aí eu falo a esse respeito. Em que pese a Suprema Corte ter avançado na imposição de limites ao exercício da atividade investigatória do Ministério Público, no último dia 2 de maio, agora, de 24, incluindo a necessidade de assegurar direitos e garantias aos acusados, a comunicação imediata ao Poder Judiciário sobre o início e término dos procedimentos investigatórios criminais e a observância dos mesmos prazos e regras previstos para os inquéritos policiais, segue ausente autorização constitucional e legal para que essa atividade seja feita. Se vocês analisarem, os senhores e as senhoras analisarem os acordos do Supremo, eles sempre passam ao largo da questão constitucional, não enfrentam, mas nessa quadra, nesse momento, vamos ver.
quer dizer que eu posso ter, com o devido respeito, um rasguinho da Constituição. Aqui eu cumpro, amanhã eu deixo de cumprir. Como é que fica isso? Como é que fica a garantia? Sem contar que eu ia falar sobre sigilo, já não vai dar mais tempo, já acabou. A autoridade policial, mesmo na época, aí cada um adjetiva como quiser, da ditadura, do regime militar, do regime de exceção, não importa, não havia sigilo para o advogado. Muitas vezes, e eu, como desembargador, recebi muitas reclamações, até pedido de providências, que os advogados não tinham, doutor Fernando acho que me confirma isso, não tinham sequer acesso aos chamados não é registrado, não vai para lugar nenhum, e o procurador deixa na gaveta dele. O dia que ele resolver tirar, quem faz esse controle? Veja, não é um mero fato. SIC, segundo informações colhidas, que a imprensa noticia amplamente. A ponto que nós vimos há pouco tempo que aconteceu no estado do sul do Brasil, que a Procuradoria-Geral da República pediu informações, né? E como brincavam, a república individual daquele estado determinado, eu nunca digo qual é, os procuradores se recusaram de mandar o Procurador-Geral da República porque o pique era deles. Nossa Senhora, todo mundo quer ter um pique para chamar de seu, né? É isso? Não, isso é democracia. Com a polícia não acontece, nunca aconteceu. Então vejam, valorizando, e agora eu vou... Vamos para o próximo também. O Ministério Público já faz o controle externo da atividade policial. Se ele continuar assim, ele está fazendo controle interno também, o que a Constituição não autorizou. Ele só tem o controle externo. E para... Não, vamos lá. Eu vou para minhas considerações finais. Pronto, vamos lá. Isso, vamos embora. Eu ia falar do artigo 20, o famoso sigilo, não é? Do que acontece. Eu falo do Tribunal Constitucional. Depois, se houver interesse... vamos fazer uma listinha, eu mando para vocês todos esses slides, os dados, as referências que eu fiz, para quem tiver interesse. Vamos lá, considerações finais. Desde a criação, o papel da Polícia Civil vem evoluindo significativamente, adaptando-se às crescentes necessidades e desafios que a segurança pública e a justiça criminal impõem. Assim, desempenha papel de destaque na investigação e na apuração de delitos, contribuindo para a manutenção da ordem pública e dos direitos fundamentais. Vamos lá, temos mais dois. O aperfeiçoamento contínuo da Polícia Civil, que recentemente sofreu importantes modificações com a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, demonstra a necessidade de atuação técnica, científica e ética, pautada pelo respeito aos direitos fundamentais e a busca pela verdade. A valorização do inquérito policial nesse ponto mostra-se essencial para assegurar a justiça e evitar acusações infundadas, preservando a presunção de inocência. Nesse particular, eu vou lembrar do artigo 20, que eu brinco com meus alunos de graduação, doutor Fábio, lá na PUC São Paulo, onde eu estou lá há 42 anos, já estou quase virando patrimônio da universidade, vamos pôr uma chapinha aqui em mim qualquer hora. Eu falo para eles que vários dias eu acordo e eu vou ver se no Diário Oficial, entro na internet, para ver se mudaram o artigo 20 do Código de Processo Penal, que diz que o inquérito é sigiloso. Porque todo mundo sabe, todo mundo atrapalha as investigações, e para nós, enquanto cidadão, fere a presunção de inocência e a dignidade humana. E ninguém fala nisso. Nossa, estão querendo o sujeito esquartejado em praça pública, não é? Vamos para o próximo? Não, então vamos voltar. Essas são as referências que depois eu pus, voltando ao anterior. Pode-se dizer, sem medo de errar, que o aperfeiçoamento contínuo da Polícia Civil, esforços coordenados do Estado e da sociedade civil, com planejamento de estratégia e adoção de políticas públicas que promovam a eficiência, a transparência e o respeito à dignidade humana, com meios indispensáveis para a construção e manutenção de um Estado democrático de direito e o aperfeiçoamento da própria justiça criminal, que a polícia é indispensável, é imprescindível para isso e deve ter essa valorização. Ok? Obrigado, desculpe. Bom, sempre um privilégio para a gente poder aprender com o professor Marco Antônio. E sem mais delongas, passo imediatamente a palavra ao doutor Fábio para as suas considerações. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de vocês, agradecer o Dr. Valfrido aqui
na presença dele, ao Instituto, pela organização desse importante evento. Como o Dr. Marco Antônio já deu uma aula magistral aí uma parte toda a parte inicial da iniciação da minha palestra, eu ia pedir para você já passa para o fundo. Vamos. Não, mas foi bom. Vamos lá para a parte só propositiva. A parte descritiva da polícia, o senhor já deu uma aula aqui que agora eu fiquei com vontade de fazer mestrado, viu? Ele me falou, eu vou lá, e o senhor falou o que a gente pensa da polícia e que muitas vezes a gente não pode falar, mas é o que a gente sente na pele. E que é verdade, investigar, todo mundo quer investigar, mas investigar de modo seletivo. Aí é fácil, né? É fácil você pegar uma investigação e ficar debruçado nela anos. Para vocês terem ideia, em 2012 eu fui assaltado, reagi, consegui matar os 2 criminosos de alta periculosidade. Um estava com uma Jericó 9mm, outro estava com uma .40, tinha acabado de matar um PM. Por causa disso, eu tenho um inquérito civil há 12 anos. Vocês já viram alguém ter um inquérito civil há 12 anos? 12 anos, um inquérito civil. Eles me investigaram durante 10 anos, para trás, não acharam nada. Aí pediram tudo que vocês podem imaginar de perícia contábil, de tudo, nada foi encontrado. Agora ela quer 10 anos para frente. Eu falei que não passo mais nada para ela. Então eles não estão ligando o MP para essa lei nova, que instituiu 2 anos para o inquérito civil. Eles não estão respeitando. Então eu não sei onde a gente vai chegar. Foi muito importante isso que teve agora, essa mudança de, pelo menos, para a parte do PIC, do inquérito civil, eles terem uma limitação temporal, porque até então não estava dando. Ficava uma coisa, Deus dará, qualquer um ficava refém, como o doutor falou, ninguém sabe o que esse PIC existia. E se for ver, o nível de condenação dos PICs é baixíssimo. Só que o que faz o cara fica defenestrado socialmente, ele fica acabado socialmente, eles geralmente já dão de publicidade para tudo que for acontecido, depois é arquivado e fica por isso mesmo. Então, por isso que é importante pelo menos essa limitação que o Supremo deu. A ideia, o entendimento nosso era que seguisse o que está na lei, que o MP não pudesse investigar, mas o Supremo entendeu que pode, mas pelo menos que tem essa limitação. Tá. Vamos lá direto na proposição. Eu acho que a Polícia Civil, a gente tem que evoluir com o tempo. Então, a modernização tecnológica, eu acho que é um dos principais objetivos hoje da polícia. Eu sou diretor do DEIC de São Paulo há 2 anos e meio. O DEIC, para quem não sabe, o DEIC de São Paulo é o maior órgão de combate ao crime organizado do Brasil. Nós temos lá 700 policiais. Dentro dos 700 policiais tem 50 delegados e a gente combate o crime organizado todo o estado de São Paulo de todas as modalidades possíveis, desde roubo de furto de veículos até organizações criminosas, lavagem de dinheiro e várias modalidades. E lá eu tenho a honra de ter sob o meu guarda-chuva, eu tenho 4 delegacias de crimes cibernéticos. A Polícia Civil de São Paulo é a primeira polícia do Brasil que tem uma divisão de crimes cibernéticos. Enquanto algumas unidades federativas estão agora tendo a primeira delegacia de crimes cibernéticos, nós temos a felicidade de ter uma divisão. Então, essa divisão está lá sob meu guarda-chuva e ela é hoje altamente demandada. Nós temos lá um laboratório de lavagem de dinheiro que atende o estado inteiro. Ele fica subordinado ao DIPOL. Antes, o crime que mais demandava esse lab era o tráfico de entorpecente. Hoje é o estelionato cometido por meios digitais. Porque ficou fácil. O criminoso, antes, ele tinha que sair e assaltar um banco. Hoje ele tem um telefone celular, uma conta num banco digital, que ele abre nome de laranja, e ele tem a engenharia social de ligar o dia inteiro e passar por uma vítima, geralmente idosa, incauta. Ele está na casa dele, ele tem um leque de oportunidades. E ele ganha muito mais cometendo esse crime digital que um criminoso que sai com a arma em punho, comete um crime gravíssimo. Isso aí a gente vai ter que, mais para frente, mudar, sei lá, não sei se é a legislação, mas talvez o nosso julgador, dele entender dessa gravidade, porque o que está acontecendo hoje, a gente prende o estelionatário, o juiz entende que como o final da pena, quando ele for condenado, ele vai começar em regime aberto, ele já solta na audiência de custódia.
Aí, geralmente, o cara sai na audiência de custódia, ele não dá endereço verdadeiro ou ele dá um endereço de difícil localidade, difícil acesso dentro de uma comunidade. O oficial de justiça não acha, ele nunca é citado e, às vezes, esse processo nunca começa. Eu tenho lá a divisão minha de furto e roubo de auto, a gente tem receptadores que, num intervalo de 8 meses, a gente prendeu esse receptador 6 vezes. O mesmo receptador, 6 vezes. Aí o que o juiz entende? Olha, apesar dele ser contumaz, só que a pena, ele não cometeu o crime de violência grave e ameaça, e a pena dele vai começar em regime aberto e solta ele. Só que se for ver, nenhum processo dele está ativo. Estão todos no 366, aguardando ele ser citado para que o processo comece. Então, isso são coisas que a gente tem que mudar. Eu alerto até o AB, que tem vários advogados presentes, quem mais está perdendo dinheiro com isso são os advogados, porque o processo nunca começa. O processo nunca começa, o advogado deixa de ganhar dinheiro, entendeu? Porque para o juiz, de certa forma, é cômodo, porque ele fala, eu tenho 4.000 feitos, só que 3.000 são processos aguardando 366, que não começaram. Para o Estado é cômodo também, porque é menos cara que ele vai ter que encarcerar, é menos gasto, é menos processo que começa, mas para a sociedade é uma perda grande. E a polícia, infelizmente, está tendo que fazer um retrabalho. Isso aí a gente já pediu, na época que ele era corregedor, hoje é o atual presidente do Tribunal de São Paulo, é uma pessoa maravilhosa, ele já está tomando medidas para, pelo menos, quando ele for o juiz, antes de liberar na custódia, ele cite os processos pendentes. Isso já vai ser uma grande inovação para a gente. Implementação de ferramentas de inteligência artificial para análise de grandes volumes de dados, porque hoje a gente demanda, o crime ele ficou intermodal, interestadual. Não é mais um criminoso que ele fica limitado ao seu município. Hoje ele comete, às vezes a gente pega essas investigações de crimes cibernéticos, o cara está de Goiás, ele está cometendo crime no Brasil inteiro, e inclusive vítima de São Paulo. Muda, por favor. Capacitação e treinamento. Hoje, eu brinco que a polícia ela tem que se comparar à iniciativa privada. Vocês veem os bancos. Antigamente, quantas agências bancárias a gente tinha? Quantos funcionários de banco a gente tinha? Hoje, cada vez tem menos agências, com menos pessoa trabalhando, e o banco te entrega um serviço muito melhor que entregava naquela época. Porque naquela época a gente era baseado no bom relacionamento que a gente tinha com o gerente. Hoje não. Hoje você tem um ótimo serviço do banco, às vezes pelo aplicativo. Então a gente tem que capacitar nossos policiais, melhorar a sua formação, principalmente, como eu voltando aqui, lidar com crimes cibernéticos. Crimes cibernéticos, pessoal, isso é o terror, ainda a gente não se conscientizou. A hora que eles conseguirem usar a identificação, a inteligência artificial para o crime cibernético, nós estamos perdidos. Vocês estão entendendo? Eles vão conseguir imitar a nossa voz, imitar nosso rosto, aí a gente vai ter complicação. Hoje eles ainda não estão conseguindo. Entendeu? A gente pega aí na Dark Web, eles dão um know-how de crimes e eles têm grupos ensinando o cara a praticar crime. Então tem grupo, o cara fala, se você compra o meu programa, e o cara ensina como pratica o crime. E eles startam, às vezes, isso em várias cidades, vários municípios ao mesmo tempo. Muda, por favor. Estou correndo, gente, porque a gente, para ir rápido. Integração e parceria com os órgãos de segurança e outras agências, isso é importantíssimo. É o que eu falo, eu sou contra, como o doutor Marco Antônio falou, eu sou contra o MP investigar, mas eu sou a favor deles estarem juntos com a gente na investigação. Como o promotor ele é o destinatário final do inquérito policial, ele tem que participar. Todas as grandes operações que a gente fez, na época mais terrível do roubo a banco, eu estava à frente. A gente, em 2013, não sei se vocês lembram, nós chegamos a ter no estado de São Paulo 951 explosões de caixas eletrônicos em um ano. 951 explosões. Hoje nós passamos para o universo de 3 no ano, até hoje. Então, imagine 951 explosões em um ano. E aí, as maiores operações que a gente fez, no Circuito das Águas, que nós prendemos 72 criminosos, fizemos junto com o Ministério Público. A gente pegava, levava para o promotor, falava, doutor Baglio, de Campinas, o que o senhor acha disso aqui? Doutor Richard, de Piracicaba, o senhor já acha isso aqui, tá bom? Ou precisa de mais alguma coisa? Ah, não, Fábio, melhor isso aqui, põe isso aí. E foi um sucesso sem tamanho. Isso que eu acho o segredo. Não eles
quererem fazer uma investigação, como o doutor falou, de uma coisa que infelizmente eles não conhecem. Como eu também não conheço do serviço do promotor. Eu acho que cada um, como eu sou um bom caipira, cada macaco no seu galho, né? Eu acho que a pessoa, a função ela é dividida para que ela seja feita, bem feita, né? Não um querer fazer o serviço dos outros. Parcerias com agências nacionais e internacionais de combate ao crime. Como eu falei, o crime hoje ele é internacional, interestadual. Você não vê um criminoso mais localizado ali, como a gente tinha, o criminoso do bairro. Hoje não. O criminoso, principalmente quando a gente tinha esse novo cangaço, quando a gente prendia quadrilhas Novo Cangaço, além deles ser criminosos sem rosto, eles faziam parte, era um grupo de Minas, um grupo da Bahia, os explosivistas eram da Bahia, por causa do Vale do São Francisco ali, que eles se especializaram em explodir, os funcionários que trabalhavam na obra, e outra parte do núcleo pesado era de Campinas. Então, eles sempre se uniam para praticar ação. Criação de centros integrados de comando e controle para melhor resposta a crises. Passa, por favor, querido. Política de prevenção. Aí a política de prevenção ao crime, um exemplo maior da política de prevenção da Polícia Civil de São Paulo é o DENARC. O DENARC tem uma divisão que é a divisão de ensino e apoio e prevenção. Ela vai nas comunidades, ela vai nas escolas para dar palestras sobre os malefícios da droga. Isso é um apoio de prevenção. Parcerias com escolas e ONGs, isso é importante. Muda, por favor, querido. Transparência e prestação de conta. A Polícia Civil ela tem que implementar mecanismos de transparência para garantir a integridade das ações policiais e fomentar a confiança da população. Eu falo isso para todo mundo. Você pode ver, o policial, desde a época da repressão, o policial em toda novela, todo filme, ele é mal ajambrado, ele é corrupto, ele é desonesto e ele é truculento. Isso não é verdade da polícia de hoje. Hoje tem policiais super preparados. Você pega, o cara é distinto, o cara tem uma conduta ilibada. Hoje não tem mais aquela figura do policial truculento. E a gente precisa mudar isso aí. E a população ainda pegou esse estigma que vem desde a época da repressão. Criação de canais de comunicação eficientes para que a sociedade possa denunciar abusos e colaborar com as investigações. Como o doutor falou agora, pegando a cancha dele, o Conselho Nacional da Polícia Civil necessita criar indicadores de qualidade que apontem para a atuação da Polícia Civil como instituição voltada à busca da verdade real, e não apenas como coadjuvante da acusação. Nós não somos... O nosso interesse não é pegar um alvo, foi o Fernão, e provar que foi o Fernão, não. A gente quer descobrir quem foi o verdadeiro autor daquele crime. A partir do momento que você já sai com uma predisposição a uma coisa, você está com tendência de errar na investigação e jogar todo o trabalho fora. Pode, por favor. Apoio psicológico aos policiais, isso é importante. A gente tem, você sabe, tem um alto índice de suicídio, principalmente na polícia militar, pelo estresse do dia a dia. Pode mudar. Necessidade de sermos uma instituição de Estado e não de governo. Isso é importantíssimo. Nós agora, como o doutor falou, nós somos uma instituição que tem quase 200 anos. Após quase 200 anos, agora que a gente conseguiu aprovar a nossa Lei Orgânica Nacional, ela teve 38 vetos, e aí, mesmo assim a gente não conseguiu avançar a nossa autonomia administrativa, financeira e orçamentária. A gente não conseguiu. E sem isso, é difícil a gente conseguir um corpo para combater o crime organizado, como ele está se postando, como ele está crescendo, como a gente está vendo ele daqui para frente. A gente precisa de um orçamento próprio, um planejamento estratégico e, principalmente, uma autonomia na escolha do delegado-geral de polícia. Isso deve ser um caminho natural das delegacias de polícia, das polícias civis de todos os estados. A gente tinha que ter uma lista tríplice para, pelo menos, a gente poder escolher nosso delegado-geral. A gente submeteu uma lista tríplice ao governador, o governador indicar. Por quê? E o delegado-geral tem um mandato de, pelo menos, 2 anos. O que acontece? Nós nunca tivemos isso. Nós temos, até hoje eu tive sorte, eu tenho 32 anos de delegado. Nunca tive um governador que direcionasse ou atrapalhasse nossas investigações, mas isso pode acontecer, não é verdade? A gente está vendo o crime organizado cada hora se incorporar mais, daqui a pouco ele vai investir em partido político, dar uma zebra de um partido ligado a uma facção criminosa virar um governante, ele vai interferir no trabalho policial. Então, a gente precisava de ter uma autonomia para poder fazer esse combate tranquilo ao crime organizado. Pode mudar, por favor, querido.
Considerações finais, vamos lá. A legislação precisa respeitar os direitos humanos, mas a lei precisa ser forte, um elemento forte dissuasório da prática de um crime. Eu acho que a gente não precisa, no Brasil, aumentar nossas penas são boas. O que a gente precisa é que ela seja efetivamente cumprida. Não pode um cara assaltar a mão armada, pegar 5 anos e 4 meses e ficar 1 ano e 11 preso. Olhe lá se fica, entendeu? Então, não é culpa do magistrado, pelo amor de Deus, é culpa da legislação. A gente precisa mudar a nossa legislação, acabar com progressão, acabar com saída agora parece que vão fazer, mas pelo menos a progressão de regime, eu acho que para a pessoa ver que não compensa cumprir crime. Tá, eu vou ficar por aqui, eu acho que a gente já falou, o mais importante foi enviar a posição do Dr. Marco Antônio, que todos nós concordamos, e eu queria deixar o DEIC lá à disposição de vocês, lá estou em São Paulo, nós temos lá, que eu falei, nós somos em 17 delegacias que combatem o crime organizado em todas as modalidades. Nós estamos lá à disposição, eu vou deixar depois a minha palestra à disposição de quem quiser ir com a administração, tá ok? Muito obrigado. Desculpa a demora, tá, gente? Deu uma acelera. Desculpa a correria, não é demora. Muito obrigado, doutor Fábio. Muito enriquecedora a fala de alguém de dentro que conhece profundamente as estruturas da Polícia Civil de São Paulo. Passo, então, a palavra ao doutor Sandro Torres Avelar. Bem, boa tarde a todos. Eu não vou fazer a projeção de slides, não, doutor Marco Antônio. Mas também não vou nem dizer que eu não preparei slides, que eu tenho medo do Thiago falar, preparou sim, você não quer apresentar porque não quer. Mas enfim, é uma maneira de tentar fazer aqui considerações, usando aqui da fala do nosso amigo doutor Fábio, quando ele falou cada macaco no seu galho, né? É assim que eu quero fazer as minhas considerações, Fernando, sabe, dizer que eu quero trazer um pouco da minha experiência como secretário de Segurança Pública e com toda a convivência, espetacular convivência que eu tenho tido na condição de delegado de Polícia Federal, né, respondendo pela Secretaria de Segurança Pública pela segunda vez, ter essa convivência com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com o DETRAN, enfim, com as forças que envolvem a segurança pública e que são, ao fim e ao cabo, aquelas a quem se cobra a responsabilidade, né, dos números, dos índices da segurança pública. E de forma que eu venho buscando trabalhar sempre com o princípio do que a gente vem chamando de integralidade, que é muito na linha do que falou o nosso amigo Fábio, né? Que é respeitar as diversas posições, mas somar esforço para que com essa soma a gente consiga realmente construir algo melhor. Aquilo que o senhor falou, desembargador, aquilo aos nossos ouvidos é música, sabe? Então, na condição de delegado de Polícia Federal, ser um delegado de Polícia Judiciária, a gente concorda absolutamente com tudo que o senhor colocou, né? Eu quero fazer aqui algumas considerações, assim, já de largada, eu não vou nem citar nominalmente todas as pessoas que estão aqui, que muitas são grandes amigos, mas esse espírito de termos juízes federais, delegados de Polícia Federal, delegados de Polícia Civil, advogados, jornalistas, tratando de um tema tão importante quanto segurança pública, e no nosso caso a gente falando sobre ações propositivas, ou seja, o que é uma ação propositiva? Uma busca por sugestões, por alternativas. Eu acho que isso é importantíssimo, porque temos vivido um momento de crise. Quem acompanhou ontem a abertura desse evento aqui, ouviu algumas pessoas cumprimentando o Valfrido Vardi pela coragem de trazer esse tema, segurança pública, para um público tão qualificado, uma plateia tão qualificada e tão abrangente, com posições diferentes, origens diferentes, mas com um problema comum, porque segurança pública é um problema de todos nós. Alguns, como nós, somos profissionais da segurança pública, mas eu não acredito em segurança pública tão somente com a atuação dos profissionais de segurança pública. E aí já vem essa busca, né, pela integralidade, que é o que, ao fim e ao cabo, manda o artigo 144 da Constituição, ao dizer, né, que a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Eu acho que a gente não pode mais aceitar a condição, nós, policiais civis,
policiais federais, policiais militares, né, diz a nós ser atribuídas as responsabilidades por números que às vezes são avassaladores, são números que assustam a nossa sociedade, números que muitas vezes estimulam a criminalidade, porque ficam com a falsa sensação de que aqui vão colher algum tipo de impunidade. Mas aí entra muito daquilo que, novamente, eu quero citar aqui o doutor Fábio, quando ele falou, né, que não por culpa, né, de quem julga, não por culpa de quem acusa, mas é uma lei que permite que nós, às vezes, prendamos, no mesmo dia, o cidadão que assaltou de manhã foi preso à tarde e está assaltando de novo. Então, se não houver uma soma de esforço, uma cumplicidade de sociedade civil, as diversas áreas de Estado, Poder Judiciário, Poder Legislativo e, sobretudo, os diversos órgãos do Executivo, né, no sentido da gente trabalhar junto e usar a imprensa de maneira positiva, porque a imprensa pode ajudar, mas a imprensa pode atrapalhar muito também se pegar um viés equivocado. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente teve no ano passado um número bastante elevado de feminicídio. Esse número bastante elevado de feminicídios veio na contramão dos demais crimes violentos, que a gente aqui chama de CVLI, né, crimes violentos letais intencionais, onde ali se encaixa o homicídio, doutor Fernando, a tentativa de homicídio, né, o latrocínio, né, e o próprio feminicídio. Né. Então, na contramão desses crimes violentos, o feminicídio subiu muito, os demais caíram bastante, e eu fazia um apelo à imprensa que nos ajude no propósito de noticiar, mas noticiar de um jeito que não estimule mais feminicídios, como acontece com os suicídios, onde eles já têm um protocolo, né, onde não divulgam, e como aconteceu no caso daquelas invasões a escolas, que no ano passado houve um número alarmante, e esse número tendeu a um crescimento muito rápido, e a imprensa reconheceu que o tipo de divulgação que eles vinham fazendo estava contribuindo para isso, estava estimulando. Na minha concepção, o feminicídio também tem que ter uma abordagem especial. Não é deixar de noticiar, mas é noticiar de uma maneira que aquele cidadão que está dentro de casa, num lugar onde a polícia não entra, mas que a imprensa entra através da televisão, através do rádio, que aquele cidadão não se sinta estimulado a matar a própria esposa ou a companheira, porque ele se identifica com o algoz que está aparecendo na televisão ali, muitas vezes com aquela descrição do crime de maneira detalhada. Então, é preciso que nós usemos desse momento difícil pelo qual o país está passando, mas, né, em tempos de crise, oportunidades de melhoria. Isso que está acontecendo aqui, hoje, o que está acontecendo aqui desde ontem, é uma oportunidade de melhoria. A gente vê um debate, né, e volto a dizer, com um público muito qualificado, de origens diferentes, juízes, ministros, membros do Ministério Público, advogados, policiais também, né, discutindo, professores acadêmicos, né, discutindo um assunto que até ontem parece que era um assunto que só dizia respeito às nossas polícias, né, de maneira que se tratava justiça e segurança pública de forma muito apartada. Hoje a gente vê os mesmos personagens, né, que discutem justiça, discutindo também segurança pública. Isso eu acho que é um grande avanço. Eu quero contar uma experiência que a gente teve aqui, que eu considero importante para a gente poder, como matéria propositiva, eu trago dados para a gente ver se esse não pode ser um bom caminho. Aqui no Distrito Federal, no ano de 2013, nós tivemos 721 homicídios, em 2013. No ano passado, 2023, ou seja, exatamente 10 anos depois, né, nós tivemos 334 homicídios. É uma redução de 64%. Essa redução de 64% se deu de um ano para o outro? Não, não deu. E é sobre isso que eu quero falar. Em 2012, nós lançamos um programa chamado Ação pela Vida.
foi um programa inspirado num programa lá de Pernambuco, né, que se chamava Pacto pela Vida, do governador Eduardo Campos. Aos meus amigos da Polícia Federal que estão aqui presentes, né, eu quero falar de um personagem que vocês conheceram muito bem, que era o doutor Damásio. Na sequência, o doutor Romero e o doutor Damásio, dois antigos DREX que nós tivemos, diretor executivo, que estavam ocupando. O senhor chegou a conhecê-los? Pronto. Meu amigo. Seu amigo? Bom saber. Conselheiro do CONFIN e do CONAD, então a gente tinha muitos contatos. Ah, coisa boa. São grandes amigos também. Então, assim, por várias vezes eu fui até Pernambuco para ver a instalação do programa deles. E qual que era a criação diferente que a gente se inspirou? Eles criavam áreas integradas de segurança, né? Nós voltamos, depois de algumas visitas, e instituímos aqui esse programa chamado Ação pela Vida, onde a gente dividiu o Distrito Federal em 4 áreas. O Distrito Federal é um quadradinho, pode-se dizer. E esse quadradinho nós dividimos em outros 4 quadradinhos, né? Chamamos de Área Integrada de Segurança Leste, Oeste, Metropolitana e Sul. Pois bem, a gente passou a ter um controle muito mais exato dos números naquelas regiões, porque em cada uma dessas áreas a gente colocou um comandante da Polícia Militar, um cara experiente, já final de carreira, né, juntamente com um delegado da Polícia Civil, né, um coronel também já graduado do Corpo de Bombeiros e o responsável pelo DETRAN, ou seja, as 4 áreas pelas quais a gente tinha a responsabilidade, para que eles passassem a trabalhar juntos e respondessem pelos números que nós passamos a monitorar. Então, a gente sabia exatamente onde é que o crime estava acontecendo de maneira mais acentuada, através do controle que nós tínhamos, né, os chamados hot points, né, as manchas criminais. E a gente passava a ter esse controle de saber onde é que os homicídios estavam acontecendo, onde os latrocínios estavam acontecendo, né, onde estavam acontecendo os estupros, e envolvendo outras áreas de governo, porque muitas vezes, né, a gente trabalhando, sobretudo, com um efetivo bastante reduzido, né, os estupros estão acontecendo em algum local onde falta iluminação. Então você coloca iluminação e você acaba com os estupros, né? Os roubos estavam acontecendo em algum local, né, meu amigo Fernão, onde os carros estavam tendo que parar porque havia buracos na via e ao parar o assaltante tinha tempo de chegar, né? Então você pavimenta a via e você acaba com os assaltos naquela região, né? Além, por óbvio, a atividade de polícia, né, tanto polícia preventiva por parte da Polícia Militar, quanto, né, a polícia repressiva por parte da Polícia Civil, né, investigando e prendendo quadrilhas que faziam roubos a coletivos, e a gente mapeava onde é que os roubos estavam acontecendo. E o fato é que essa redução aconteceu de maneira significativa. E, para mim, o mais importante é que, desses números que eu trouxe, não foi do dia para a noite que essa redução se deu. Fábio, para mim o mais importante foi que de 2013 para cá, 2024, todos os anos, Fernando, todos os anos, houve redução dos crimes violentos, letais e intencionais. Todos os anos, sem exceção. Os números sempre caindo. Sempre caindo. Sabe? Isso, para mim, demonstra consistência. E todos os secretários de segurança que passaram durante esse período, eles permaneceram com essa ideia de fazer esse trabalho, né, de integração, né, todos trabalhando de maneira conjunta. E, embora os governos mudaram, essa política da segurança permaneceu. Eu acho que esse resultado positivo nesse aspecto é muito fruto disso daí. Mas agora a gente passa a conviver com outros problemas, que os problemas sempre se renovam na área de segurança, como, por exemplo, a elevação dos números do feminicídio que eu aqui mencionei. Há que se fazer uma série de projetos que vão além do investimento nas forças de segurança. As forças de segurança, elas têm que ser ajudadas, né, por políticas que propiciem uma educação da população, uma população que muitas vezes se dá ao luxo, demonstra preocupação de telefonar, ligar o 190 para pedir para que uma viatura se desloque quando o vizinho está fazendo uma festa e o barulho está incomodando, mas não faz a mesma ligação quando ele vê que o companheiro daquela moça está espancando, né? Ele ouve os gritos,
Mas ele não diz que o 190 porque ainda tem a velha máxima do em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Né? E quando isso acaba acarretando no feminicídio, depois de um longo ciclo de violência, que culmina com o feminicídio, né? Entra para conta de novo da segurança pública, como se aquilo fosse uma falha de segurança pública, quando, na verdade, nós sabemos que é um problema cultural que a gente não consegue enfrentar sozinhos. Então, todo esse esforço para que a gente consiga realmente melhorar, né, a segurança pública do país, ele tem que ser feito de forma conjugada. Aqui em Brasília, a gente tem feito reuniões amplas, com a presença do Ministério Público, com a presença do Judiciário, né, com a presença da imprensa, a sociedade civil representada pela OAB, representada pelos conselhos comunitários de segurança, que a gente também valoriza muito. Aqui em Brasília, a gente chama de CONSEGs, né, onde ali as lideranças comunitárias conhecem a realidade de cada setor. São realidades diferentes. Aqui em Brasília nós temos 35 regiões administrativas, são realidades diferentes. Se você pegar a realidade do Lago Sul, é completamente diferente da realidade do Paranoá, ou do Itapuã, né, ou da Asa Norte, cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho, em homenagem ao meu amigo doutor Fábio. Né? E a gente tem que atacar essas peculiaridades, né, respeitando, portanto, a posição da comunidade, muitas vezes representada ali pelos CONSEGs, os conselheiros comunitários de segurança pública. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente vai conseguir desenvolver bons trabalhos, buscar soluções duradouras para os problemas relacionados à segurança pública, dessa forma, com um processo de construção onde um dos atos fundamentais que nós, profissionais da segurança pública, precisamos bater no peito para assumir que sozinhos nós não conseguimos. A gente precisa de um esforço conjunto e a gente precisa muito que a imprensa nos ajude como uma política de gestão. Como política de gestão, que é contar com os dados, contar com as informações, participar desse processo, para que a gente possa transmitir, tanto para a vítima da violência, quanto para aquele pretenso personagem que tende a cometer o crime, mostrar para ele que não compensa. Que ele vai ser preso, ele vai cumprir pena. Né? Então, cometer crime não pode ser um bom negócio. Nós temos que nos esforçar para isso, para que aqueles que cometem crimes entendam que cometer crime não é um bom negócio. E, para isso, é só um esforço conjunto que a gente vai conseguir realmente fazer políticas duradouras, né? Políticas consistentes, para que a gente não fique trabalhando com essas políticas, muitas vezes, eleitoreiras, onde você lança um programa que ele vai durar exatamente o tempo para se garantir uma eleição e depois retornamos a um fracasso total e talvez mais absoluto do que antes do lançamento daquele programa. Então, eu peço licença a vocês para encerrar, né, mencionando uma frase do meu avô. Meu avô, eu gosto muito de falar do meu avô. Meu avô tinha um nome que eu achava muito bacana, o nome do meu avô, que é um nome muito forte. Né, Fabinho? Meu avô chamava Orlando Bravo da Rocha Torres. Sabe? O velhinho tinha menos de 1,60 m, mas o nome dele correspondia à personalidade. Era bravo, né, e ele era realmente de rocha. Orlando Bravo da Rocha Torres era meu avô e ele dizia o seguinte: a hora é a hora. Antes da hora, ainda não é hora. Mas depois da hora, já passou da hora. Sabe? Eu cresci ouvindo isso. E eu acho que a hora que nós estamos vivendo agora é a hora da gente iluminar as questões relacionadas à segurança pública. É o princípio da oportunidade, que todos nós, profissionais do direito, sabemos lidar com ele. Sabe? É o princípio da oportunidade. Hoje, a sociedade está preocupada, mas mais importante, o grande signo disso, o grande símbolo do processo que nós estamos vivendo, são as discussões a respeito de cria-se o Ministério da Segurança Pública ou não. Né? Vamos manter a estrutura do jeito que está hoje ou
vamos modificar para que haja ainda uma maior possibilidade de atenção a esse tema que é tão importante, em muitas pesquisas apontado como o mais importante, né, diante dos olhos da nossa população. Então, eu termino agradecendo a essa oportunidade, agradecer a organização, doutor Fernando, em seu nome, viu? É um prazer participar de um evento como esse, sobretudo podendo estar aqui ao lado do doutor Marco Antônio e doutor Fábio, presenças ilustres que eu respeito muito, né, e me sinto honrado de poder, com eles, dividir essa mesa. Boa tarde. Parabéns, doutor Avelar, pela belíssima fala. E, já dado o adiantar da hora, quero registrar apenas que foi um painel maravilhoso, acho que não teriam pessoas melhores para falar. Começamos com o Nelson Rodrigues falando óbvio, terminamos com o senhor Orlando, falando sobre a hora agora. E estou muito feliz, muito satisfeito, acho que conseguimos cumprir a missão aqui de apresentar visões descritivas e propositivas da Polícia Civil. Muito obrigado a todos e até o próximo painel.